Vamos lá. Nesse caso aqui, gente, ó, eu tô com um bait, um sinal dentro dele. Talvez um ponto muda muita coisa, né? Ele vai mudar muita coisa. Por isso que a gente tem que ter cuidado em analisar esses textos corretamente para que realmente a gente possa analisar corretamente. Então, missionários cristãos apontam para o uso de bar, né? Que já não é var. Em Provérbios 31:2, na tentativa de apoiar a alegação de que a expressão Nesheku var, agora sem um pontinho dentro do beit, usa o termo bar no contexto de filho. 3 aplicações da palavra bar ocorrem em Provérbios. No 31:2, estas não foram incluídas na tabela 4:1, nem na tabela 6:1, devido ao fato de que a sua classificação adequada, como os termos em hebraico ou aramaico, é ambíguo. Na análise a seguir, essas 3 aplicações de bar em Provérbios 31:2 são analisados para ajudar a determinar o seu propósito, seu próprio contexto, em qualquer relação que possa existir. Se for o caso, o uso de bar no Salmo 2:12, como eles alegam lá. Vamos continuar aqui. A tabela 7:1, que é essa que a gente vai ler agora, fornece texto hebraico em Provérbios 31:2, bem como as traduções lado a lado. A tradução cristã é do lado esquerdo, uma tradução judaica está no lado direito, e uma tradução alternativa judaica está no meio. Vamos lá. A primeira é a tradução cristã. Vamos olhar aqui, vamos analisar. Muito bem. Como, filho meu, diz lá, né, em Provérbios, como filho meu, e como filho do meu mestre, e como filho dos meus votos. Né? Aí vai aqui estar, no lado direito, a tradução judaica. Como meu filho, e como filho das minhas entranhas, e como filho dos meus votos. Aqui no meio a gente tem uma tradução alternativa. Você vai vendo que o objeto principal aqui da narrativa ele foi marcado, né? Aqui com rosa mais escuro, aqui com azul mais escuro e aqui com amarelo. Com a minha escolha e com a escolha do meu ventre e com as escolhas dos meus votos. Tá vendo? Nesse caso aqui, filho está se referindo à escolha, conforme está mostrando essa tradução alternativa. Vamos analisar. As 3 aplicações de bar estão destacadas em hebraico e nas respectivas traduções. O verso da primeira aplicação é o termo bri. Então, na primeira aplicação, o termo é bri, traduzido como filho meu filho. Aplicamos simultaneamente a versão cristã e na tradução judaica, minha escolha. Em uma tradução judaica alternativa, as 2 aplicações restantes são idênticas e são simplesmente o termo bar, traduzido como filho de. Na versão cristã, filho de, né? Na versão cristã, vírgula. Filho de na tradução comum judaica e escolha de na tradução alternativa judaica. É digno de notar que, apesar das diferenças nas respectivas traduções de bar, todas as 3 aplicações estão de acordo que ele seja um substantivo possessivo, ou seja, um constructor. Este fato por si só é suficiente para invalidar a comparação de sua aplicação. Aqui o termo bar, no Salmo 2:12, a aplicação de bar em Provérbios 3:12 pode ser entendido de 2 formas distintas, cada uma das quais conduz a uma interpretação correta do versículo.
Pode ser o termo aramaico para filho de, que foi introduzida no texto original em algum momento posterior. Pode ser o termo hebraico acima descrito como puro ou limpo, ou escolha, ou eleito, superior de alta qualidade, mas é fundido no possessivo constructor. Aí continua. Estas duas abordagens serão explicadas e avaliadas. O caso bar, em aramaico, né, porque é plausível que bar, em Provérbios 3:2, seja a construção do possessivo, e aramaico do filho de, a partir da raiz do substantivo bar, um filho. Filho de e um filho. Segundo a tradição judaica, o filho também é aceito entre os cristãos. O rei Salomão foi autor dos seguintes livros: Provérbios, que é Mishelei, Cântico dos Cânticos, Shir HaShirim, que é Eclesiastes, Correlete, né? Aí a Bíblia hebraica registra o seguinte a respeito das obras do rei Salomão. Vamos ver aqui. E ele, Salomão, enviou 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Está escrito em 1 Reis 5:12. 1 Reis 11:41, o restante dos atos de Salomão e tudo o que ele fez, sua sabedoria e o livro dos atos de Salomão. Embora o livro dos Atos de Salomão pareça ter sido perdido e seja desconhecido por nós atualmente, a Bíblia hebraica e as Bíblias cristãs contêm as 3 referidas obras de Salomão. E estas podem muito bem representar a reminiscência dele. No entanto, os Provérbios 915 versos, né, barra 31, capítulos, ou seja, tem 915 versículos e 31 capítulos. Cântico dos Cânticos, 117 versículos e 8 capítulos. Eclesiastes, 222 versículos e 12 capítulos. Os números caem significativamente abaixo daquele relatado em Reis 5:12, né? Que está aqui em cima. Está aqui, está aqui, está aqui em cima, ó. Quer dizer, os números caíram, né? 3.000 provérbios, seus cânticos 1.005. Aqui caiu drasticamente. Vamos continuar. O que aconteceu com o restante dos escritos do rei Salomão? Há especulações diferentes sobre qual resposta essa pergunta deveria ter. Entre elas, talvez o paradigma mais plausível seja que os 3 livros do atributo ao rei Salomão, Provérbios, Cânticos dos Cânticos e Eclesiastes, são, na verdade, versões da sua obra completa, originais, que foram editadas ou reeditadas por outras pessoas mais tarde. A Bíblia hebraica oferece algumas pistas que dão suporte a esta teoria. Uma pista é fornecida no verso de abertura de Provérbios 25. Provérbios 25:1. Estes são também os provérbios de Salomão que os homens de Ezequias, rei de Judá, mantiveram. Por que seria necessário fazer essa declaração aqui em Provérbios, né? Talvez o seu objetivo fosse servir como um aviso para indicar que não era o trabalho original do rei Salomão, mas sim mantido por outros sábios que poderiam ter feito alguma edição. O rei Ezequias mantinha escribas, escreviam e mantinham cópias de provérbios de Salomão para distribuição em todo o reino de Judá. Está bem documentado na Bíblia hebraica que já na época do reinado de Ezequias, como rei de Judá, que foi de 728 a 699, os oficiais de sua corte falavam o idioma aramaico, embora ainda não fosse a língua vernácula da população. Então era a língua que eles falavam. Em 2 Reis 18:26, e Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna de Joa e Rabasque disse: por favor, fale aos teus servos em aramaico, porque bem o entendemos. Não fale conosco em judaico, ao ouvido das pessoas que estão no muro. Veja também Isaías 36:11. A posição dos oficiais, cada um dos indivíduos acima mencionados, são idênticos à outra passagem.
2 Reis 18:18. E chamou o rei a Eliaquim, filho de Euquias, que foi nomeado para o palácio, e Septa, escriba, e Joá, filho de Asaf, o gravador. Saiu com eles. Veja também Isaías 36:2. Bastante plausível que, enquanto mantinham, né, e transcreviam os provérbios, algumas edições ocorrem o que poderia facilmente ter incluído a introdução do termo aramaico bar, Provérbios 31:2. Do ponto de vista extremamente poético, estilístico, embora subjetivos, e substituindo o hebraico binei, né, e bam, como o aramaico bri e bar, respectivamente, faz o verso fluir melhor. Assim, enquanto o material original é creditado ao rei Salomão, o material copiado pode ser o produto de escribas do rei Ezequias e talvez de outros. Como exemplificado por Provérbio, então estas também devem ser refletido em seus outros 2 livros, Cântico dos Cânticos e Eclesiastes. E é este o caso? Sim, realmente é. Vários indicadores linguísticos atestam o fato de que os elementos da linguagem usada no texto hebraico, dos textos do rei Salomão, são de uma porção posterior à sua própria época. Quando aqueles que são competentes e conhecedores da língua hebraica leem Cânticos do Cântico e Eclesiastes, percebem as palavras que não são originais do hebraico, mas que são originadas em língua de nações do Próximo Oriente, dos tempos posteriores, entre os quais as línguas aramaica e persa. Um exemplo, a palavra tem aqui pardes, né? Pomar, é de origem persa e aparece no Cântico dos Cânticos 4:13, Eclesiastes 2:5, e na forma padecim, né? Este termo em particular tem a ligação familiarizada com essa sua forma grega, que está aqui, paradeisos. E a origem da palavra paradise, em inglês, a única ocorrência de outros dessa palavra na Bíblia hebraica está em Neemias 2:8, um produto do século V da nossa era. Outro exemplo é encontrado no Cântico dos Cânticos, que contém os 3 únicos casos em que a Bíblia hebraica usa a palavra smadar, uma palavra aramaica de origem indeterminada que significa fruto precoce, de uma videira ou uma baga ainda na sua base nascente. Vai estar em 2:13, 15, de 2:13 ao 15 e 7:13. Depois vocês estudam com mais carinho. O último exemplo é a palavra pitgam, uma palavra aramaica de origem persa que significa julgamento, sentença ou ordem. Com 8 casos, um deles encontrado em Eclesiastes 8:11. Os outros 7 casos desta palavra estão em Esther 1:20, que fica na parte hebraica da Bíblia hebraica. Daniel 3:16, 4:14, Esdras 4:17, 5:7, 11, né? E 6:1. E estão em segmentos aramaicos na Bíblia hebraica. Bem, vamos continuar. O caso da palavra, nesse caso, bar, né? Algumas pessoas irão aceitar por sua razão ou outra. O caso apresentado acima, em aramaico bar, né? Outra explicação plausível das explicações bar, em Provérbios 31:2, agora será apresentado, no qual a palavra em hebraico, como descrito no século IV, é utilizada no possessivo construto, como escolha de, a partir da raiz do substantivo bar. A tradução alternativa judaica tem os 2 primeiros versos de Provérbios 31 como Provérbios 31:2. A palavra do rei Lamuel, a profecia que sua mãe lhe disciplinou, como a minha escolha, Bri, e como a escolha, Bar, do meu ventre, e como a escolha dos meus, Bar, meus votos. Tá vendo? Então, o substantivo flexionado, bar, na primeira pessoa, singular masculino ou feminino, é Bri, minha escolha, ou minha pureza.
o que coloca o substantivo não possessivo, nos dois casos restantes, seguindo o substantivo na frase e flexionado na primeira pessoa, exceto pela vogal transmitida kamat, sobre a letra beit, aqui, ó, aqui embaixo, né? Para um patar. O patar ele não tem a perninha mais embaixo, né? Que é devido à mudança de um substantivo independente para sua forma possessiva nas respectivas frases. Considerando a tradução alternativa, essa leitura de Provérbios 3, 1, 2 pode ser explicada. Uma edição posterior é possível, não obstante, segundo a tradição judaica. Este provérbio é trabalho do rei Salomão. E, embora a verdadeira identidade do rei Lamuel não seja crucial para a explicação desse versículo, vários sábios judeus propõem ainda que o outro pseudônimo para o rei Salomão, né? A mãe do rei Lemuel, quando começou a dar conselhos sobre seu filho de como governar com dignidade e justiça, se refere a ele como meu escolhido. Com base no versículo de abertura e as três caracterizações encontradas no segundo verso, parece ser ele o mais favorecido dentre os seus filhos. Ela dedicou a maior parte da sua vida à instrução e educação a ele. Ele nasceu com talentos naturais e comuns e é o mais talentoso dentre seus filhos. Ele fez grandes promessas e ofereceu orações devotadas a Deus antes mesmo de ela o conceber em sua esperança por ele. Ela fez e não ele. Um exemplo do uso da semelhança de bar aqui nessas questões, em contexto com o escolhido, é encontrado aqui. Cântico dos Cânticos 6:9. Minha pomba, a minha perfeita, a única de sua mãe, a escolhida. Está aqui ó, a palavra, mais uma vez, bar, agora com final, re, né? E está escrito bará. Daquele que a pariu, as filhas viram, aclamaram, né? Bem-aventurada a rainhas, concubinam, viram-na e a louvaram. Algumas traduções cristãs concordam que aqui com muitas outras versões, né? Cântico dos Cânticos 6:9, porém, é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe e a escolhida. Daquela que deu luz, viram nas filhas e clamaram-na, bem-aventurada, a rainha e as concubinas louvaram. Consequentemente, o termo hebraico bar poderia ser facilmente aplicado no mesmo contexto em Provérbios 31:2, ou seja, o escolhido, porque o próprio Cântico dos Cânticos 6:9 assim é descrito pela versão cristã. Consequentemente, o termo hebraico bar poderia ser facilmente aplicado no mesmo contexto. Não é importante qual as duas interpretações acima é aceita, e elas não são mutuamente exclusivas. O que significa é que ambas podem ter aplicações válidas. A análise aqui apresentada demonstra a importância e um conhecimento íntimo e profundo da língua hebraica na obtenção de um entendimento correto da Bíblia hebraica. Isso é algo que apologistas cristãos e missionários não têm, o que faz com que as suas tentativas inúteis de adaptação à teologia cristã para a hebraico-bíblica fiquem sem base nas escrituras judaicas. A gente sabe que todo trabalho, não existe teologia dentro do judaísmo, existe estudo da própria questão da Torá em si, no que se fala nesses vários níveis de entendimento. O que não é inocente você querer afirmar, por exemplo, tudo isso que está falando sobre o JC. Quer dizer, se pode falar isso sobre o JC, que ele é o Filho de Deus, então pode falar que Krishna também é o Filho de Deus. Desculpem até colocar essa parte, mas poderia também falar o que Buda também era Filho de Deus. Então, porque e essas histórias e essas questões todas já vêm de muito tempo. Nimrod também era tido por filho de Deus. E por que Nimrod exatamente
ele é tido como uma má qualidade dentro da própria Torá, porque se define que ele era um filho de Deus e que ele fazia milagres e etc., quando, na verdade, tudo isso faz com que a Torá caia dentro da alma das pessoas. Há um desfragmentar da Torá, e aí a pessoa perde o seu contato 100% com a Torá, uma vista que ela foi maculada pelo ato de idolatria, logo agora a mente dela fica presa por essa questão que não é de fácil saída, ok? Muito bem. No judaísmo, a frase filho de Deus nunca assume o significado mitológico grego, que no Novo Testamento atribui a ele um ser divino, o filho literal de Deus, um conceito que não poderia ocorrer a um judeu. Deuses gregos tinham filhos literais, mas o Deus de Israel, não. Refutação do rabino David Kish sobre a revisão cristã em Salmo 2:12. Abordando esta questão. Para o indivíduo judeu, o título de filho de Deus tem um dos seguintes significados: um rei da linhagem de Davi, Salomão, por exemplo, como está em 2 Samuel 7:14, Salmo 89:28 ou versículo 27, dependendo da versão que você vai ler. Qualquer um de nós, como filhos de Deus, metaforicamente falando, os filhos ideológicos, né? Israel em particular, por exemplo, e aí a gente apura essa questão de Israel, a gente sabe que a coisa é diferente. Portanto, a única vez que o substantivo filho ocorre no Salmo 2, que é a palavra hebraica Benei, meu filho, Salmo 2:7, refere-se a um dos reis ungido por Deus, provavelmente o rei Davi. Então não tem nada que ver que Deus tem um filho e tal, e que ele criou esse filho e que tem alguém que descende dele, né? Por isso que a gente não precisa nem ir muito longe, vai lá no livro de Isaías 45, que diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. Se eu sou o primeiro, eu não tenho pai, se eu sou o último, eu não tenho filho, não tem descendente. Se desligou de Deus, se torna criatura e pode morrer, como no caso de Jesus. Ele morreu e morreu muito feio, né? Os objetivos desse ensaio foi demonstrar que a alegação cristã sobre Salmo 2:12 é baseada na incorreta tradução da frase de abertura no verso Nesheku Bar e o falso argumento de que eles contêm a palavra aramaica para o filho. A análise demonstrou que a palavra bar, seja com patá ou com kamatz, não significa filho em hebraico ou aramaico. As razões pela qual a tradução dessa frase foi vestida como beijai o filho é uma revisão moderna incorreta de muitas Bíblias cristãs. É uma tradução gramaticalmente incorreta da frase hebraica. A frase Nashekur bar ou var, né, não contém o termo berá ou bra, a forma aramaica do substantivo bar com artigo definido. Portanto, se bar fosse o substantivo aramaico para um filho, então a frase teria que ser traduzida como beijai um filho e não beijai o filho. Se bar em Sterling 2:12 fosse uma palavra aramaica, como aquelas utilizadas nas porções em hebraico, da Bíblia hebraica, seria a forma possessiva, filho de, onde o resto das expressões deve ser fornecida pela frase si, não o termo para filho. Não há palavra em aramaico no livro de Salmos, como a gente viu lá em cima. Tanto judeus quanto cristãos em geral concordam que 19.478 mil das 19.479 palavras do texto massorético do livro de Salmos são palavras hebraicas. Faz algum sentido dizer que Ba é a única palavra aramaica nele? Me respondam, gente, por favor. Exatamente, não existe isso. Mas na cabeça do crente, ele vai lá e ele consegue achar que é isso e acabou. Não havia nenhuma razão lógica para que o rei Davi, o autor deste salmo, usasse uma palavra aramaica em Salmo 2:12, ou em outro lugar em suas obras. Ele viveu vários séculos antes do exílio babilônico, do qual os judeus começaram a usar
formalmente o aramaico como língua vernácula. Ele usou o substantivo hebraico filho no mesmo salmo. Ele nunca usou a palavra em aramaico em qualquer um dos seus outros salmos. Ou seja, no mesmo salmo que a gente viu, existe a palavra um filho e não a palavra o filho. Ou seja, se você muda o artigo, você muda tudo. Você muda um filho, é uma coisa. Deus tem vários filhos descritos lá no julgamento do próprio Iov, e a gente vai entender isso mais profundamente depois, né? E ele tem muitos filhos, são os agentes do Eterno, são forças espirituais, forças da natureza, e etc. Mas isso são criaturas. O que acontece? Como Deus é um todo, a gente já viu que a gente é um pingo no meio do nada, e quer dizer, se desprendeu dele, se torna criatura. Não é mais Deus. Deus, ele não tem nada que o envolva, nem nada que o encapsule. Pelo contrário, ele teve que fazer o Tsitsum para sair de todo o universo, para poder criar um ambiente para que nós vivêssemos. E esse ambiente ele tinha que ter uma sombra, ele tinha que ter o positivo e o negativo, senão nós simplesmente não teríamos como existir. Teríamos como uma gotinha dentro do mar, perdidos. Então, os autores do Novo Testamento não aplicam nenhuma significância cristológica à frase. Não há referência ou alusão do verso do Novo Testamento sobre a frase, né? Continuando, traduções antigas da Bíblia hebraica por cristãos e judeus pós-canonização do Novo Testamento têm uma tradução correta das frases. Conclusão, a tradução da frase Neshekur bar, como beijai o filho, não só está incorreta, como também é um trabalho posterior de tradutores cristãos. Portanto, a perspectiva cristã sobre o Salmo 2:12 é inválida, não tem nenhuma base dentro da Torá. A reprodução aqui, com permissão dos editores, resposta do Rabino Davi Kinch, conhecido como Radak, contra as reivindicações cristãs a respeito da interpretação dele e do Rabi Abraham Ibn sobre o termo Nekshu par beijai o filho. Antes de chegar à resposta, Radak, né, duas observações devem ser mencionadas. O primeiro é sobre o Rabino Raim Yosef Davi Azulay, o Rida, que é acreditado como um descobridor deste material. Rida viveu, né, de 1724 a 1806. Nasceu em Jerusalém e se tornou um conhecido estudioso judeu que escreveu diversas obras clássicas sobre Alahá, lei judaica. Ele é considerado uma das figuras mais fascinantes e multifacetadas da história judaica. Ele viajou extensivamente, e onde quer que ele tenha visitado, Rida inspecionou bibliotecas importantes, com isso ele se familiarizou com milhares de manuscritos, e uma porção de um destes é o texto que está sendo reproduzido abaixo. Sem mencionar essas visitas, em particular, cresceu seu notável, compacto e informativo trabalho clássico e biográfico intitulado Shem Hagedolim. Durante sua vida, Rida produziu cerca de 100 volumes em todos os campos do conhecimento. Esta é uma versão editada, condensada do esboço biográfico, encontrado no site da União Ortodoxa, sob o título de Grandes Líderes do Nosso Povo. Na segunda observação, diz a respeito à tradução da frase em hebraico Neshekur bar, ou Neshekur var, mostrando abaixo como arme-se com a pureza. Esta é a tradução feita pelo Rabi A.J. Rosenberg, da publicação, né, é uma das várias traduções aceitáveis da frase. Apêndice do Radak. Rabin Raim José Davi Azulay, conhecido como acrônimo de Rida, escreve no diário de suas viagens que, quando ele estava em Paris, visitou uma biblioteca de manuscritos, onde viu muitas centenas de nossos livros em manuscrito, e tinha um manuscrito de Radak sobre o Salmo, no qual houve
mais na edição impressa, e vimos, né, no versículo 2:12, uma coluna maior do que a metade de um folho. E diz lá, arme-se com pureza. Né? Na verdade, neste curvar. Os cristãos traduzem como beijar o filho, explicam isso como referindo-se a Jesus. Mas o verso que eles trazem como prova, que fazem um apoio para o seu erro, é em si a sua pedra de tropeço. Este versículo deve ser o versículo 7. O Senhor me disse, tu és meu filho. Né? Se ele diz que ele era o filho de Deus, diga-lhes que não podemos dizer que um ser humano é filho de Deus, porque filho é da espécie do pai. Uma vez que é impossível dizer, por exemplo, que este cavalo é filho de Rúben. Aquele a quem Deus disse, tu és meu filho, deve ser da sua espécie e ser um Deus como ele. Continuando. Além disso, ele disse, eu hoje te gerei, e aquele gerado é da mesma espécie como aquele que o gerou. Diga-lhe também que a divindade não pode ser um pai e um filho, porque a divindade não pode ser dividida. Não é um corpo que pode ser dividido, mas Deus é um. Em todos os tipos de unidade, ele não aumenta nem diminui. Ele nem pode ser dividido. Diga-lhe ainda que um pai antecede o filho, no tempo que o filho é um produto do pai. Muito bem. Aliás, não pode ter o seu nome sem o outro, pois não se pode ser chamado de pai até ele ter um filho, e não pode ser chamado de filho a menos que ele tenha um pai. No entanto, o chamado pai, indubitavelmente, já existia antes de ter um filho. Por conseguinte, a Deus em quem você acredita e quem chama de pai, do Filho e do Espírito Santo, a parte que você chama de pai procedeu da parte que você chama de filho. Pois se eles sempre existiram em conjunto, eles seriam chamados de irmãos gêmeos. Você não poderia chamá-los de pai e filho, e não, né, gerados e procriados, pois o progenitor, sem dúvida, deve preceder o gerado. Continuando. Agora, né, ele diz aqui, agora, se vós dissesse que não é divino, não pode ser chamado de filho de Deus, diga a ele que podemos falar de Deus só no sentido figurado, como é dito sobre ele, a boca do Senhor, os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor, e assim por diante, que são figurativos, da mesma forma em sentido figurado, quando a Escritura diz, o Filho de Deus, os filhos de Deus, para quem execute o seu mandamento e sua missão, e chamado de filho como filho executa as ordens do Pai. Portanto, as estrelas são chamadas filhos de Deus, como está escrito em Jó 38:7. E todos os filhos de Deus aclamavam da mesma forma quando o homem, por causa do Espírito Celeste, dentro dele é guiado pela alma inteligente que orienta. Executa os mandamentos de Deus, ele é chamado de seu filho. Por isso ele diz, tu és meu filho, hoje eu te gerei, e ele diz em Êxodo 4:22, Israel é meu filho primogênito. De ideias, filhos intelectuais que estudam a Torá. E ele diz em Deuteronômio 14:1, vocês são meus filhos, claramente ele diz isso, Senhor vosso Deus, e ele diz, não é ele seu pai que vos adquiriu, não, né, vos adquiriu, e ele diz em 2 Samuel 7:14, eu serei para ele como um pai, e ele será para mim como um filho. Diga-lhes ainda que este Deus de quem se fala, disse o pai ao filho, pede para mim e eu farei das nações a tua herança, como que é pedido de um filho para o pai? Ele não é um Deus e ele não tem poder sobre as nações e os confins da terra como ele. Além disso, antes do pedido das nações, não era a sua herança. Em caso afirmativo, foi a força desse Deus faltando no começo, depois ganhando força. Isso não pode ser dito de um Deus. Agora, se eles dizem que o que se diz apenas em relação à carne, que após Deus assumir o corpo físico, ele disse que em carne que deveria pedir a ele, e ele daria as suas nações como herança, não foi assim, pois a carne não tinha domínio ou qualquer poder denominante sobre qualquer nação, se ele responder-lhe que a fé cristã
seria aceita, que também não é verdade, pois a maioria das nações, os judeus e os ismaelitas não aceitaram a sua fé. Eis que eu te ensinei o que responder-lhe sobre o Salmo. Se você perguntar seu significado, explique de acordo com qualquer uma das duas interpretações de que deseja escolher, ou respeito de Davi ou do rei Messias, como já expliquei a vocês.